Vamos continuar nossa aula agora falando sobre o Simple Past, que é o passado simples. Vejam aqui no material que eu preparei para vocês como é que isso acontece. O Simple Past, ele é um tempo verbal usado para expressar ações concluídas no passado. E nesse tempo verbal nós temos que nos preocupar com dois tipos de verbos. Os regulares, que eu vou falar mais detalhadamente agora, e os irregulares. O que são verbos regulares? São aqueles que no passado terminam com ed. Mas a gente precisa saber como o verbo termina no infinitivo para poder acrescentar esse ed, porque existem algumas alterações ortográficas a serem feitas. Por exemplo, se o verbo terminar em consoante mais y, o que faremos? Nós vamos retirar o y e acrescentar ied. É o caso ali do verbo cry. R é consoante e depois vem o Y. Ele sai, então entra o IED. Outro caso, consoante, vogal tônica mais consoante. O que acontece? Nós temos que repetir a última consoante e acrescentar ED. É o caso do verbo admit. Olha bem, o I é mais forte que aquele A inicial, não é? E está entre duas consoantes. Então, nós vamos dobrar o T e acrescentar o ED. O último caso é quando o verbo termina com E. Neste caso, a gente apenas acrescenta o D, que é o caso do love, ok? Loved. E caso algum outro verbo que seja regular não entre em nenhuma dessas três regrinhas, é para colocar o ED direto, tipo o verbo work, worked. E os verbos irregulares? Como o próprio nome diz, eles não têm regra. Então, nós temos que saber de cor qual é o passado de cada um deles ou, em caso de dúvida, consultar a lista ao final do livro, ok? Bom, dentro das formas afirmativa, negativa e interrogativa, como é que o Simple Past se comporta? Na forma afirmativa, nós temos o sujeito e o verbo realmente no passado, se for regular com ED, se for irregular na sua forma de passado. Já nas formas negativa e interrogativa, eu não vou usar o verbo no passado, porque tem o uso do auxiliar did. Então, na negativa, sujeito, didn't ou did not, mais o verbo no infinitivo sem o to. Na interrogativa, did, sujeito, mais o verbo no infinitivo sem o to. Eu coloquei aqui dois exemplos, né? Um com verbo regular, outro com verbo irregular. He studied, he didn't study. Did he study? Irregular. He spoke. He didn't speak. Did he speak? Bom, além do que já foi falado aqui, nós temos que falar um pouquinho do passado do verbo to be. Ele é um verbo irregular, mas ele não funciona exatamente como nós falamos agora com o uso de did e didn't. Ele próprio faz sua negativa e sua interrogativa, tá? Então, aqui nós temos uma tabelinha da afirmativa do passado do verbo to be. Né? Ele tem essas duas formas, was e were. Na negativa, was not e weren't. Também pode ser was not ou were not. E na interrogativa, nós invertemos o verbo com o sujeito. Ok? Bom, espero que tenham entendido. Até a próxima. Bye, bye.